Olha, Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma reunião de network. Eu sou Rosimelo e a partir de agora a gente vai gravar para que as outras pessoas que cheguem depois também possam acompanhar. Toda semana nós nos reunimos online com empreendedores, com empresários e eu trago conteúdos que eu aprendo nas mentorias do Pablo, que eu aplico nas minhas mentorias dos meus alunos, e a gente faz parte aí do grande movimento de prosperidade que está acontecendo no mundo todo e que iniciou aqui no Brasil. Para quem estiver acompanhando pela primeira vez, na descrição do vídeo do YouTube, eu deixo o link do Clube da Prosperidade no Telegram, que é o meu canal principal. Tudo eu posto lá. Então, lá você vai encontrar materiais de estudo sobre prosperidade, você vai encontrar todos os vídeos que eu faço diariamente, todas as reuniões de negócios online. Quando eu faço evento presencial, também eu divulgo no Clube da Prosperidade. Eu tenho no Telegram e no WhatsApp. Então, para você que está chegando agora ou está vendo essa reunião depois, também consegue acompanhar. Na internet eu estou como Rosimelo Locutora e também Rosimelo Oficial, você também pode entrar em contato lá comigo. Qual é o objetivo da gente gravar essas reuniões? Dar a oportunidade para que outras pessoas também participem do movimento. Nessa última semana que passou, nós entramos no movimento A Jornada do Milhão. Então, para quem assistiu a aula da semana passada, nós falamos muito sobre como você vai chegar no seu primeiro milhão. Para quem não sabe, gente, graças à internet, existem estatísticas que mostram que nos próximos 5 anos nós vamos ter aí uma explosão de milionários no Brasil. Isso é uma oportunidade para todos nós sermos os primeiros milionários. O fato de eu não ser ainda milionária em termos de patrimônio não muda em nada a minha mente milionária. Então, tudo começa na nossa maneira de pensar. E às vezes as pessoas acham que forma de pensar é ser motivado. Cuidado, o Brasil ele tem um problema muito sério. O brasileiro ele é muito animado, ele é muito motivado, só que ele não tem conhecimento, ele não tem informação e não é culpa de muitos brasileiros, mas a gente precisa mudar isso. Foi feita uma educação no Brasil desde a fundação do Brasil, com o único objetivo, escravizar a nossa nação. E por mais que dou algumas coisas que eu vou falar para vocês, vocês precisam saber por que, que o brasileiro é tão pobre, tão miserável, por que, que o nosso povo é tão idiota em relação ao mundo. Por quê? Nós temos o país com o maior número de riquezas naturais e nós temos uma população extremamente pobre emocionalmente. Então, para você que não entende do que eu estou falando, eu trabalho com comunicação, publicidade e televisão há mais de 20 anos. A comunicação, ela é uma ferramenta de domínio no mundo há mais de 100 anos. Então, eu vou falar muito de dois tipos de mente que vão ser importantes para a gente construir nossa mente milionária, tá? Eu vou falar muito da mente do escravo e da mente do governante. Muitos de nós têm comportamento e mente de escravo e não sabem. Então, hoje nós vamos começar essa aula um pouco mais aprofundada para vocês começarem a entender. Semana passada, nós falamos sobre o milhão. Eu só mudei o título. Deixa eu só pegar aqui, porque toda semana eu trago um título novo. O título dessa semana é A Nossa Jornada Milionária, como que a gente vai construir essa jornada. E daí eu vou explicar isso na prática, o que você vai precisar fazer. Só que na semana passada, a gente começou falando sobre como chegar em 1 milhão. Como que eu vou chegar em 1 milhão? Então, nós trabalhamos o seguinte: sabedoria, prosperidade e riqueza. É o movimento SPR, inclusive eu faço um podcast só falando sobre isso. O que significa SPR? A sabedoria para você chegar no primeiro 1 milhão em dinheiro é você saber tomar boas decisões. Aquilo que você não tem hoje de resultado é porque você não teve instrução. Nós não fomos educados pelos nossos pais para sermos milionários. Pelo contrário. Então, na semana passada, o título foi Como fazer o primeiro milhão no digital. Você só vai ganhar dinheiro
se você servir alguém com um produto ou com um serviço. Porque o segredo de fazer dinheiro é você ser um empreendedor. Inicialmente é isso. Então, isso que a gente trabalhou semana passada. Então, o que que é a semente? Todos nós temos dons e talentos. Todos nós temos. E eu até usei a parábola dos talentos para a gente reforçar isso. Não importa o talento que você tenha, mas você vai ter que multiplicar ele de alguma forma. Até usei o Pablo como exemplo, porque o Pablo é uma pessoa que nasceu com pouquíssimo talento e hoje ele é essa explosão no mundo todo. Então, ele é uma boa referência para nós. Então, a sabedoria é a semente. Todos nós aqui temos sementes. A gente só não está entendendo ainda como plantar. E é isso que eu estou trazendo nessas aulas. Então, a sabedoria é a semente, aquilo que nós carregamos. Segundo, prosperidade. Prosperidade é o quê? Crescimento. A gente está usando a natureza, que é a maior referência de prosperidade. Se você jogar uma semente num solo fértil, ela vai brotar rápido, ela vai germinar. Se o solo não for bom, você vai ter que preparar o solo. Então, se você veio de uma situação difícil, você vai ter que preparar melhor o seu solo. Então, a prosperidade é o crescimento. E a riqueza é o quê? É o fruto. Eu só vou colher se eu plantar. Isso foi o que a gente trabalhou na semana passada. Hoje nós vamos começar a jornada do milhão. Então eu comprei o livro do Pablo lá na plataforma, eu trabalho com ele para quem estiver assistindo depois. Esse trabalho que eu estou fazendo aqui, o Pablo não me paga, eu sou aluna e mentorada. O que eu faço lá na empresa, na plataforma, eu tenho um contrato com a empresa dele, o que eu faço lá é outra coisa. Esse trabalho que eu estou fazendo aqui é porque eu sou aluna, eu sou mentorada, eu também dou aula e eu estou 100% envolvida no movimento de prosperidade. Então eu comprei o livro físico, ele está R$ 120. Para você que, por algum motivo, não pode comprar o livro físico, existe um link que foi disponibilizado para você comprar o PDF. E é esse PDF que eu vou mostrar aqui. E é importante que todos comprem. O PDF é muito barato. Ele foi feito por um valor assim simbólico. O valor do PDF é R$ 9,90. Qual é a vantagem de comprar o PDF? Isso é importante vocês saberem. Com o PDF, vocês vão ter acesso a um link que foi disponibilizado para você fazer todo o treinamento do milhão. Eu vou colocar aqui para vocês verem como é que é, e depois vocês adquirirem. Qual é a vantagem de você comprar pelo link e pagar R$ 9,90? Você vai ter acesso a XGrow, que é a plataforma do Pablo. Peraí que eu tenho vários treinamentos, tá, gente? Então ele vai abrir um monte de tela aqui, deixa eu achar onde é que tá. Quando você compra o PDF de R$ 9,90, você vai ter acesso a isso aqui, ó. Projeto Meu Primeiro Milhão. E é isso que nós vamos estudar daqui para frente. Então, nós vamos ter encontros de network que serão aulas reais do Projeto do Milhão. Dentro do Projeto do Milhão, você vai ter acesso ao livro, né, que é o PDF, que está aqui embaixo, ó. Só que você vai ter acesso também a esses treinamentos, tá? Então, ele fez uma série de bônus para quem comprou o livro. E é tudo isso que a gente vai aprender. Inclusive, ele fez, nessa semana do desafio, ele fez 12 aulas que já estão aqui, tá? Isso ajuda a gente a reforçar. Então, antes da gente começar a falar alguns pontos do livro, eu quero que vocês entendam o seguinte. A gente só vai construir uma mente milionária quando a gente pensar como uma pessoa rica e próspera pensa. Então, pequenas coisas que a gente faz hoje sem perceber mostram se a gente é escravo ou governante. O que é o governante? Não depende de ninguém, é uma pessoa próspera e que consegue dominar mesmo em tempos de guerra. Nós estamos aí num momento político complicadíssimo, onde nós vamos ter uma série de instabilidades econômicas. Agora, quem entende o jogo da política vai prosperar muito. Por quê? Porque toda a política que é feita no governo comunista, até eles conseguirem dominar a nossa nação, quem for inteligente e próspero e esperto e sábio vai saber surfar nessa onda e fazer dinheiro. Existe um jogo econômico que o comunismo faz até derrubar a nossa nação. E se a gente souber navegar nisso, a gente não vai cair nos problemas que a maioria das pessoas vão ter. Vocês perceberam que o desemprego está aumentando ou não?
É de propósito, tá? Então, qual que é o meu convite? Primeiro, chamem pessoas para as nossas reuniões de network. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo aqui, estou muito informada com pessoas que estão bem acima de mim, e o nosso objetivo é levantar a nossa nação e libertar o nosso povo desta escravidão. Qual que é a mente do escravo? Para quem não sabe, gente, na época da escravidão, o escravo ele tinha casa e comida, ele não passava fome, ele comia pouco, mas ele tinha casa e comida. E muitas vezes ele era bem cuidado pelo senhor, porque o senhor não queria que ele morresse. Ele tinha que estar bem alimentado para trabalhar. Então, por mais que ele sofresse torturas, o escravo tinha casa, comida e uma proteção do seu senhor, porque o senhor não ia querer que o escravo morresse, correto? Então, presta atenção nisso, que isso aqui vai fazer sentido, principalmente para você que é CLT. Toda pessoa que não consegue sair da carteira assinada, ela tem uma mente de escravo, porque ele quer proteção. Então, quando existia a escravidão no mundo, o escravo era protegido, ele não morria, ele tinha onde morar, ele tinha onde comer. O que, que a carteira assinada oferece para você? Proteção. Só que não é verdade. Então, as pessoas que têm a mente escrava, elas não conseguem sair da carteira assinada porque elas acham que aquela carteira assinada vai garantir algo para elas. Não vai. Perfeito? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: esse modelo, essa relação de trabalho que foi criada, esse modelo que um protege o outro, é um modelo de escravo. Gravem isso. Modelo de escravo. Eu não sei a origem de vocês, tá? Cada um aí tem uma história de família. Eu sou filha e neta de nordestino, embora eu tenha nascido no sul do Brasil. E o meu avô, ele tinha a terra dele. Ele não dependia de ninguém. Então eu vi o meu avô não depender de ninguém. Só que é muito comum as pessoas terem pais, parentes, pessoas que dependem dos outros. Qual é o problema dessa mente escrava? O escravo, ele sempre vai depender de alguém. Então, quando ele entra num trabalho, ele é o vitimista, ele é o coitadinho. Quando ele passa uma dificuldade, ele fica atrás de alguém para resolver a vida dele, porque ele não foi treinado para ser livre. Porque uma pessoa livre, ele não fica esperando ninguém proteger ele. Gravem isso, tá? Então, para ser um milionário, eu preciso me libertar dessa mente de escravo. Tem muita gente que adora ouvir o Pablo, acha super legal, mas não faz nada, porque tem mente de escravo. E quando você tenta conversar com essas pessoas, muitas vezes elas nem aceitam ser ouvidas. Ou elas não aceitam nem ouvir, elas querem continuar como mente de escravo. Então, presta atenção, vocês que entram na reunião ou assistem depois. Até o comportamento de vocês num Zoom dá para a gente identificar quem tem mente de escravo, e é super comum. O jeito que a pessoa se comporta no vídeo, a forma como ela liga ou não liga a câmera. Eu não estou dizendo, gente, que quem não ligou a câmera é escravo, não estou falando isso. Mas existe uma relação nas reuniões online que a gente identifica facilmente as pessoas que têm esse problema. Eu falo isso porque eu dou aula há muito tempo. Esses dias eu estava dando aula para minha turma e eu tenho uma aluna que ela está crescendo muito, ela está desenvolvendo muito. Só que ela tem cabeça de criança. Imagina uma mulher de 30 anos que se comporta como uma criança. Isso eu quero chamar a atenção para vocês. Pessoas com mente de escravo, eles têm, além disso, o agravante de terem comportamento infantil. Então, você que estiver me ouvindo depois, para você mudar essa mente de escravo, você vai ter que observar a sua vida. Coisas importantes para você observar. Quantos anos você tem? 30, 40, 50? Agora eu vou fazer a segunda pergunta. Emocionalmente, quantos anos você tem? Vai ser bem fácil você descobrir. Se você tem mais de 20 anos de idade e ainda mora dentro da casa dos pais, você tem comportamento de criança. E às vezes você não sabe. Eu não estou falando isso para atacar ninguém, não. É que você tem que se tocar onde é que está o erro. Foi feita uma educação muito forte no Brasil e no mundo todo que diz assim, presta atenção, como é que funcionava antigamente? O homem era homem com 12 anos de idade. A mulher era mulher com 12 anos de idade. E até os 20 estava todo mundo casado, construindo suas famílias. Esse era o modelo antigo. O que foi implementado na nossa vida?
para chegar nesta porcaria que a gente chegou hoje. Eles ensinaram que casamento não é bom. Ah, mas tem gente que é infeliz, mas nem todo mundo é, não. Eu conheço muitos casamentos bons. Só que a televisão ela fez questão de mostrar só casamentos fracassados como um modelo para você copiar. Presta atenção nas novelas. Gente, eu sou da classe artística, eu sei do que eu estou falando. Os escritores, eles criaram um padrão de novela, onde eles pegam um cara lindo, eles pegam o cara mais bonito, o modelo mais bonito da moda, e o cara vai para a novela, ele é um cafajeste, mau caráter, bandido, mas ele é o modelo de homem. Aí eles pegam umas atrizes bonitas, que é vagabunda, mentirosa, mau caráter, prostituta, e eles ressaltam aquela mulher como se fosse um modelo. Nunca eu vi uma novela da Rede Globo, principalmente. Eu não tenho nada contra a Globo, mas eles fizeram isso com a gente. Eu nunca vi uma novela na Rede Globo que mostrasse uma família feliz e unida. É sempre gente mau caráter, bandido. E isso gera uma conexão violenta. Foi feito um trabalho para as pessoas ficarem idiotas. O que está acontecendo hoje no mundo? Resultado disso. Mulheres de 40 anos com 2, 3 filhos ou sozinhas, carentes, desesperadas, gordas, infelizes, tomando remédio. Homens de 40 anos, infantis, babacas, como é que falo a expressão? Sabe aqueles homens desesperados que querem catar todas as mulheres da rua e não dão conta nem de uma? Uma geração de pessoas idiotas. Não quer dizer que todo mundo está solteiro e que nem todo solteiro é idiota, mas o fato da gente ter uma geração de pessoas de 40 anos que não tem compromisso, nem com o corpo deles, nem com a vida deles, e nem com a família deles, e nem com o trabalho deles, está gerando uma geração sem compromisso. Qual é o problema da geração sem compromisso? Pessoas pobres, às vezes têm dinheiro porque ganhou do pai, mas pessoas que não prosperaram. E a gente precisa começar a mudar isso. Por que eu sei disso? Porque eu trabalho dentro das empresas, gente. É super comum. Você pega, às vezes, um homem de 40 anos, ele já está na segunda ou na terceira família, porque ele não tem capacidade de controlar o emocional dele. Qualquer mulher que der um sorriso, ele está transando com a mulher. E mulheres também desesperadas, que se o cara der um sorriso, sai correndo atrás. Esse desequilíbrio emocional, ele afeta a nossa vida. E por que eu estou chamando a atenção para o sexo? Que é onde a gente mais perde energia. Eu não estou falando que as pessoas não possam ter vida sexual, pelo contrário, a vida sexual é importante. Só que o fato de você não saber usar a maior energia que você tem para prosperar vai te atrasar na vida. Então, eu já fiz umas lives falando sobre transmutação sexual, porque a maior energia que nós temos no corpo é a energia sexual. Se a gente canalizar ela para os nossos projetos pessoais, a gente prospera mais rápido, porque o nosso corpo ele se retroalimenta de energia. O problema é que quando nós temos o emocional desequilibrado e a vida sexual desequilibrada, a gente perde toda a energia do nosso corpo com aquilo que não é importante. E sem energia você não vai conseguir chegar no 1 milhão. Fez sentido o que eu estou falando aqui para vocês, gente? Todos nós temos um cérebro inteligentíssimo que a gente não usa nem 10%. Todos nós temos uma energia, uma bateria pessoal violenta. Por que que é pregado tanta pornografia na televisão, na publicidade? Porque quando você tem uma mente pornográfica, você perde toda a sua energia vital. A energia do seu corpo, ela não consegue ser canalizada para o que é importante. Por que que eles fazem isso na comunicação? Agora vocês vão ficar chocados. Quanto mais desequilibrado emocionalmente você for, mais você vai comprar coisas que você não precisa. Quanto mais medo você tiver, mais você vai depender dos outros. Quem mais fatura dinheiro com a nossa pobreza? A indústria alimentícia. Por quê? Porque quem tem preguiça de cozinhar, come aquele monte de porcaria enlatado e vai ficar doente. Quem que ganha além da indústria alimentícia? Laboratórios médicos. O remédio mais consumido
No Brasil é o Rivotril para dormir. Porque as pessoas que têm problema para dormir, eu já tive insônia, tá, gente? É terrível. Quem tem problema para dormir está com problemas almáticos, emocionais e almáticos. E a pessoa só vai piorando. Quem está gordo, está acima do peso, mesma coisa. Então, a alimentação e o remédio interferem na nossa vida. Como que eu me curo disso? Tendo energia vital, energia sexual canalizada para o que é importante, atividade física e uma alimentação saudável. Esse é o primeiro ponto. Para quê? Para a gente ter energia para chegar no 1 milhão. Ah, tá, agora eu tenho energia, minha cabeça tá boa. Vou resolver a minha vida, sem depender de ninguém. Nós fomos criados perfeitos. Deus nos fez perfeito em nosso corpo, mente e espírito. Se a gente não tiver equilíbrio no corpo, na mente e no espírito, a gente não vai prosperar. Agora presta atenção que eu vou liberar para vocês aqui. Eu fiquei até de madrugada ontem preparando um material para o pessoal do Pior Ano, do meu grupo de estudos. Eu quero mostrar isso para vocês, porque pode abrir a mente para você, de vocês do que eu estou falando. Ó, lembra bem, pessoas pobres não prosperam. O que que é pobreza? Mente de escravo, mente improdutiva. Qual era o problema do escravo? Ele era preguiçoso? Não. O escravo só trabalha com o corpo. Presta atenção nisso aqui. Isso que eu vou mostrar agora pode abrir a mente de vocês. Isso aqui é o material do Piorano. Para quem não sabe, o Piorano, que é a mentoria do Pablo Marçal, ela foi baseada no plano de governo que ele tinha para o Brasil, que modéstia à parte era maravilhoso. Por isso que eu coloquei esse VEM aqui, ó. VEM, virtualização, empresarização e mentalização. Por isso que a mentoria se chama o jogo da vida. Para você se tornar milionário, você precisa aprender a jogar. Só que quem tem mente de escravo não aprendeu a jogar. Presta atenção no que eu vou colocar aqui, ó, para vocês entenderem. Todos nós somos corpo, mente e espírito. Toda a nossa energia está 90% no espírito, 9% na alma e 1% no corpo. Qual é o problema do escravo? Ele só usa o corpo. Ele trabalha com o corpo, ele depende do corpo, por isso que ele come qualquer coisa, ele não tem capacidade de separar a alimentação. Sabe aquelas pessoas gordas, viciadas em comida? A pessoa só está vivendo o corpo, ela não está vivendo o espírito e nem a alma. E eu falo isso, gente, com todo respeito, porque eu já tive depressão, e na depressão eu percebi que eu estava sendo escrava do meu corpo. Eu estava gorda, acima do peso, eu não tinha equilíbrio emocional, e eu precisei trabalhar isso para poder melhorar, e funciona. Então, quando você tem mente escrava, você só trabalha com o corpo, você trabalha 12, 14 horas por dia, você não tem desfrute, você não tem vida e você não prospera. Então, precisa mudar o comportamento para que você possa ter energia para fazer dinheiro. Fazer dinheiro e ganhar 1 milhão não é só o dinheiro físico. Você tem que entender o lado espiritual que envolve o dinheiro. E aí eu vou para Provérbios, que eu leio todo dia no meu podcast para vocês entenderem uma coisa, ó. Sabedoria. Lembra que eu falei que sabedoria é a semente? A gente precisa tomar boas decisões para prosperar e fazer dinheiro? Presta atenção no que eu vou falar agora. Sabedoria horizontal, nossas habilidades terrenas. Com o que eu trabalho, entendo disso, entendo daquilo, entendo de vendas, de internet. Sabedoria horizontal. Vocês já pararam para perceber que sozinho parece que a vida não vai? Só que tem gente que acha que está com Deus é Deus entregar tudo. Não é. Sabedoria horizontal. Só conhecimento terreno. Sabedoria vertical, conexão com Deus. 90% espírito. Nós somos um espírito encarnado no corpo. Nós não somos um corpo que domina o espírito. Faz sentido? A gente precisa entender o sobrenatural. O problema é que a gente mora num país que foi treinado para achar que sobrenatural é magia. Não é. Existe um Espírito de Deus que está em nós. Nós temos uma conexão. Nós somos um espírito encarnado.
E a gente precisa ter essa clareza para que a gente comece a utilizar o nosso espírito. Oração vai ajudar? Vai, mas não é só orar, você tem que fazer. Então, começa a elevar mais o seu espírito e dominar o seu corpo. Como é que eu domino o meu corpo? Treinando. Por exemplo, eu fui dormir, já era 2 da manhã, escrevendo esse conteúdo, porque hoje eu vou dar aula. É cansativo para mim também, se eu for parar para pensar. Eu dou aula a semana toda. Não são todas as minhas mentorias que eu recebo dinheiro, mas eu não olho para quem está na sala. Essa turma está me pagando, essa não está. Não. Você tem que olhar para o propósito, porque o que nos move não pode ser o dinheiro. O dinheiro ele vem naturalmente. Gente, a semana que eu gravo mais, transbordo mais e ensino mais, aparece cliente de todo lado que eu não estava nem esperando. É muito interessante. Eu quero que vocês comecem a treinar na vida de vocês. Então, quem tem comportamento passivo, sabe aquela pessoa que assiste aula, mas não faz nada? É uma mente escrava. A pessoa olha, mas não quer fazer. Por quê? Aí vem um código precioso que eu também escrevi nesse PDF de ontem que pode abrir sua mente com relação a isso. Todos nós, instintivamente, nós temos que lidar diariamente com 2 sentimentos. É só 2, então é bem fácil gravar. Todos os dias a gente tem que lidar com 2 sentimentos: sentimento de dor e de prazer. Na nossa jornada milionária, a gente precisa ter sabedoria. Todos nós vamos ter que lidar com sentimentos de dor e prazer. O que acontece? Você vai sofrer de qualquer jeito, sendo pobre ou sendo rico, porque o sofrimento está na tua mente, no seu comportamento. Qual é a dificuldade de ser pobre? Nunca ter dinheiro. Qual é a dificuldade de ser rico? Aprender a administrar o dinheiro, senão perde. E eu falo com propriedade, gente. Eu já ganhei muito dinheiro, eu perdi e eu já estou recuperando de novo. E não é fácil você falar: caramba, eu fiz tudo errado, vou ter que corrigir. Então, como nós vamos sofrer de qualquer forma, qual é o convite para você fazer a sua jornada milionária? Troque as suas dores e troque os seus prazeres. Lembra disso. Todos nós, ó, tá aqui. Prazer e dor. Nós vamos ter que lidar com isso todos os dias. Por exemplo, qual seria o meu prazer agora de manhã? Ficar deitada na minha cama, que estava uma delícia. Mas eu tinha um compromisso com vocês. E não é só com vocês, é comigo. Eu estou na jornada milionária. Estar na jornada milionária não é participar de um grupo de WhatsApp. Estar na jornada milionária não é assistir o Pablo. Estar na jornada milionária não é comprar um livro. É fazer. Dói levantar cedo? Dói, mas eu acho que ser pobre dói mais. Dói ter que estudar? Dói, mas eu acho que ser pobre dói mais. Se na minha mente a pobreza dói tanto que eu não quero, eu vou suportar a dor de levantar mais cedo, de fazer atividade física, de cuidar da minha alimentação e de trabalhar. Só que tem pessoas que têm a mente escrava e às vezes tem dinheiro, tá? Tem muita gente que eu conheci nesse movimento que tem dinheiro e é preguiçoso. Quer ganhar dinheiro sem esforço, não vai ganhar. Então, todo dia você vai ter que tomar decisões de dor e prazer. Então, o que é mais prazeroso para você? Eu me lembro que quando eu era gorda, eu fiquei gorda no tempo que eu fiquei doente, e aquilo acabou comigo, assim, porque eu não conseguia entender. Aí eu percebi que eu estava viciada em comida, que eu estava com problemas emocionais, e eu fui tratar. E aí eu lembro até, gente, que no começo eu chorava, porque eu falei: nunca mais eu vou poder comer isso. Só que eu troquei o meu sentimento de prazer. O meu prazer ficou melhor em entrar nas roupas que eu gosto. O meu prazer ficou melhor em ter disposição e energia. O meu prazer ficou melhor em parar de tomar remédio para dormir. Eu virei a chave. Então nós vamos ter que lidar com dor e prazer todos os dias. Eu vou pedir para vocês entrarem no mesmo link, porque o meu Zoom está com problema e ele vai cair. Então eu vou só. Então, gente, para a gente construir nossa jornada milionária, a gente precisa entender o que está acontecendo, para que a gente comece a nossa jornada do jeito certo. Porque se você lê o livro e não entende nada, e não tem ninguém para andar com você, você vai se perder.
Então, primeira coisa, chame o maior número possível de pessoas para virem para o movimento. E começa a pôr na mente das pessoas o quanto vai ser importante sair dessa mente de escravo. Eu venho de família muito pobre. Quando eu era criança, eu vivia numa extrema pobreza. Só não passei fome porque o meu avô ajudava a gente. E eu sei o que, que é pensamento de pobre, viver na periferia. Eu sei como é que é. É difícil pôr na cabeça das pessoas que elas podem prosperar. Eu prosperei muito cedo, numa época que a gente não tinha acesso à prosperidade. E funciona. Então, revisando o que a gente viu nesse conteúdo de hoje. Nossa jornada milionária começa com entendendo que nós somos corpo, mente e espírito. Nosso corpo, ele precisa ser 1% e não 100%. Porque quando a gente vive no corpo, a gente não prospera. Alma, 9%. Na alma é que estão nossas emoções. Então a gente precisa tratar nossas doenças emocionais. Terceiro, espírito. O espírito é 90% do que nós somos. Quando a gente perde o espírito e fica só na carne, a gente perde energia e potência. Por isso que é feito todo um trabalho dentro da publicidade e das emissoras de TV para deixar todo mundo idiota. Porque a pessoa idiota, ela é carente, ela é vitimista, ela é incompetente, só que ela dá voto para quem interessa e ela compra o que não precisa. A internet veio para libertar a gente. Vamos aproveitar esta oportunidade. Outra coisa interessante que o Pablo coloca como analogia, e eu vou trazer isso para vocês, que eu acho bem legal essa analogia dele. Imagina assim, ó, nós temos uma estrada da vida. A estrada da vida é o nosso espírito, é aquilo que fala na Bíblia, as veredas da justiça. Veredas é o caminho. Nossa alma é o motorista. Nossas emoções, nossa sabedoria, as decisões que eu tomo, eu que sou responsável, Deus não vai fazer por mim, porque Ele já fez tudo. Nós já vivemos na graça. E nós temos que tomar atitudes. E essas atitudes dependem do quê? Do meu emocional e do meu espiritual. Terceiro, o nosso corpo é só um carro. Agora, se você tem um carro desgovernado, você vai se ferrar na vida. Se você, nesse momento, já está com a vida toda ferrada, de verdade, recoloque-se, porque é possível. Eu falo, gente, porque isso já aconteceu comigo, eu já estive doente e financeiramente eu já ganhei muito dinheiro e também já perdi muito dinheiro. Tem pessoas que desistem. Não desista, corrija. Hoje eu estou super bem e estou prosperando e quero trazer mais pessoas. Só que a gente precisa se unir. Como que a gente vai começar a jornada do milhão? Entendendo o mínimo que a gente precisa. Sabedoria para tomar boas decisões e usar nossa energia vital que nós já temos. Prosperidade, crescer em corpo, mente e espírito. Riqueza é o fruto disso. Então, eu encerro esse conteúdo de hoje e vou abrir para perguntas, tá? Outra coisa importante, durante a semana eu vou estar lendo esse livro, acompanhe para que vocês possam aproveitar. Eu tenho o privilégio de estar junto com a equipe do Pablo, então a gente vive coisas incríveis que talvez alguns de vocês não estão vivendo, mas eu vou estar aqui para passar para vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta, comentar algo? Por favor, abra o seu microfone. Quem quer Eu vou fazer comentar um pergunta? pouco, Isso, pode vir, eu vou Eric. comentar um pouco aqui, em relação a esse livro. Esse livro realmente dá uma boa perspectiva aí do caminho que é necessário, né? Porque você vê que a gente padece por falta de pensar, de perguntar do porquê, né? A maioria das pessoas não se pergunta do porquê. E boa parte do nosso esclarecimento vem da gente pegar uma instrução e aplicar. Porque também só instrução sem aplicação não vale de nada, né? Então, todo mundo tem isso meio de obesidade mental, até é um princípio que vem da escola, a gente estudar, estudar, estudar muita coisa e não aplicar, né? E o Pablo fala muito dessa questão de que você tem que estudar 1 hora e praticar 20.
porque é realmente a aplicação que vai dar resultado. E a gente vê que o resultado ele vem justamente de quem aplicou mais e estudou menos. Porque aí você vai ver pessoas que, eu tenho até quinta série, eu fiz até o fundamental, e tem gente que estava prosperando muito mais, porque a gente foi justamente educado com essa questão de estuda, menino. E aí você só estudou e não fez mais nada. Então, eu estou lendo o livro, realmente é interessante. Eu também li aquele livro Pior Ano, é um livro muito bom, porque é igual o Paulo fala, tem atividade. Atividade, você anotar aquilo que você precisa, mudar, né? Às vezes parece ser muitas coisas, mas começa com uma, né? Falar com uma coisa que você precisa mudar, uma coisa que você precisa fazer e aplicar. É muito bom você ter tocado nesse assunto, Eric, porque funciona assim, ó. Quem inventou a escola no mundo foi Salomão. Por muito tempo, a gente teve um aporte espiritual muito bom. Só que assim, desde que Jesus veio na Terra, existe um trabalho feito para as pessoas não seguirem o que ele ensinou. E uma das coisas que Jesus Cristo trouxe para nós foi a liberdade. E Paulo, que foi o discípulo de Jesus, ele sempre fala: renove sua mente. Ele falava isso o tempo todo. Paulo foi um dos maiores pregadores do cristianismo no mundo. Então, Cristo trouxe os princípios, passou para os discípulos e eles foram levando. O que acontece? Quando eles começaram a implementar essa ideia de dominar a população através da educação, eles começaram a colocar coisas na escola que não servem para nada, só para preencher uma grade. Muitos de nós aqui fomos educados desta forma. Hoje eu não faria mais faculdade, mas quando eu era adolescente, faculdade era tudo. Hoje não é mais. Só que o que que acontece? Tem gente que está com a mente presa no passado. No Brasil, se vocês não sabem, foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. Então você imagina quanta gente hoje, mesmo tendo dinheiro, veio de uma origem escrava. Vamos pegar um exemplo fácil de todo mundo entender. Lá em Londres, eles têm a monarquia. Para você fazer parte da família real, eu vou só tirar o seu som aqui, Eric, que ele está dando uma interferenciazinha, não sei o que que é. O que que acontece? Na monarquia, todos da família real são treinados desde a infância para serem governantes. Pode ver, a família real tem um jeito de andar diferente, eles têm um treinamento de comportamento, jeito de andar, jeito de falar. E é muito interessante porque quando eu tinha 17 anos, eu me formei como modelo, como manequim modelo. Eu fiz um curso profissionalizante. E o que mais me chamou a atenção quando eu estudei lá é que a gente aprendia etiqueta. Aí no Brasil a gente fala que etiqueta é besteira. Não é. Você aprender, sentar, falar, andar faz uma diferença. Existe uma linguagem no mundo dos empresários que é muito interessante e pouca gente conhece, que é o código do aperto de mãos. Então, assim, todo mundo tem uma linguagem. Por exemplo, quem é criado na favela, existe uma linguagem de favela. Vou falar uma coisa para vocês, e talvez vai doer para muita gente, e é bom que doa mesmo. Olha o que a mídia fez, principalmente a televisão. Quando as favelas começaram a surgir no Brasil, era um depósito de gente miserável. E é uma sacanagem, porque muita gente que acabou tendo que morar na favela não tinha onde morar. Por exemplo, eu morei no Morumbi aqui em São Paulo muito tempo, e tem a favela da Paraisópolis, que é a maior de São Paulo. A favela da Paraisópolis começou quando as obras das mansões da região do Morumbi, que o Morumbi ele era uma grande fazenda que foi dividida e começou a levantar grandes mansões, inclusive o estádio do Morumbi, que é muito famoso. Eles precisavam de gente para trabalhar. Encheu de gente pobre para trabalhar nessas obras. As obras acabaram e esse povo não tinha dinheiro, eles foram se acumulando na favela. Então existe uma origem. No Brasil,
Todas as favelas começaram desta forma, gente miserável sem ter onde morar. O que que a televisão fez para que essas pessoas se sentissem melhor? Mudaram a linguagem. Vamos falar comunidade. Ai, vamos ter orgulho de viver na comunidade. É um depósito de gente pobre, intelectualmente e emocionalmente. Ai, você está sendo preconceituosa. Não é, eu conheço dentro da favela, eu já convivi lá. A pessoa fica ali, ela tem um mínimo, um lugar para morar e uma comida, mas ela não prospera. E os poucos que estão lá dentro com dinheiro, não é uma prosperidade, é dinheiro tomado de alguém. Isso não é prosperidade. Então, o que que eles fazem? Em vez deles resolverem as favelas no Brasil, que é uma das coisas mais terríveis que nós temos aqui, eles começaram a tratar a favela como se fosse legal. No Rio de Janeiro é pior ainda. A André mora no Rio, eu morei no Rio 3 anos, gente. No Rio de Janeiro, as favelas são pontos turísticos. Então o gringo vem, ele acha estranho favela. Eu tive um amigo americano, ele fazia turismo na favela, e eu acompanhei ele para saber como é que era. Pagavam para ele ir lá mostrar a favela. Então virou um ponto turístico, como se isso fosse legal, só que as pessoas continuam na pobreza. E aí o que que eles fazem para explorar mais quem está na favela? Além da pobreza que o governo proporciona, eles ainda têm que lidar com o tráfico de drogas e com as milícias. Continua escravo, só mudou o jeito de ser escravizado. Então, cuidado quando você escuta coisas que não fazem sentido. E a gente precisa entender isso. E tem pessoas na favela que querem prosperar e não sabem por que não prosperam. Elas estão num ambiente que é como se fosse um presídio. Só que aparentemente elas podem sair e entrar a hora que elas quiserem. Só que você chega lá, as casas são amontoadas, não existe uma regra, cada um faz o que quer. Então, isso tudo são construções. Para a gente construir uma mente milionária, a gente precisa entender: eu estou operando como escravo ou como governante? O governante não depende de ninguém, ele não depende do lugar e ele está pronto para ir para onde ele tiver que ir. E essas mudanças de hábitos não são fáceis. Então, Eric, tudo que a gente está vivendo hoje faz parte de uma programação que foi colocada na nossa mente. E não é fácil a gente aceitar isso, porque dói. Então, lembra da nossa aula de hoje? Sempre vamos ter que lidar com dores. A gente só precisa trocar nossas dores. Sempre a gente vai ter que lidar com prazeres. Apenas troque os prazeres. Então, você hoje que está preso na carteira assinada, você tem uma mente escrava violenta e você precisa se libertar. Talvez você não vai chegar lá amanhã e pedir sua conta, mas arrume uma segunda renda. Comece a trabalhar no digital. E aí você vai prosperando. Esse é o primeiro passo. Que bom que o Eric já está lendo o livro. Você lembra até que parte você já leu, Eric? Eu, na verdade, eu não li na sequência, né? Eu fui vendo alguns tópicos ali, mas na sequência mesmo, eu acho que eu li, eu acho que 3 capítulos. Mas aí eu fui tendo uma folheada, né? Nele por inteiro ali. Viva ele, carregue ele do seu lado e viva ele. Eu falo, É, gente, porque assim, porque eu convivo com a equipe do Pablo e lá as pessoas têm outra mentalidade. Eu falo para vocês, eu fiz aniversário agora no dia 26 de março e eles fizeram uma festa lá para os aniversariantes do mês. E eu comentei para eles, por que outras pessoas não têm acesso a isso? E o Pablo, ele deixa todo mundo ter oportunidade de ter acesso a ele. Só que muita gente só quer ficar ouvindo ele. Só ouvir não vai te levar a nada. Eu vou até dividir aqui uma tela de uma aula que eu dei, que eu passei isso daqui, e muita gente deu uma acordada. Pode ser que ajude vocês também. Quando a gente fica ouvindo, só ouvindo, a gente não vai aprender. A gente precisa colocar em prática. O nosso cérebro, ele tem um jeito de operar. Vou mostrar aqui para vocês, porque eu mostrei numa aula e ajudou muito as pessoas a entenderem o processo de aprendizado. Vocês sabiam que o cérebro tem um processo de aprendizado? Ou eu estou falando alguma coisa nova? Pode abrir os microfones aí, gente.
Bom dia. Bom Faz dia. muito sentido. Quem que tá, Reação, quem que reação, tá né? falando, gente? Luciana. Oi, Acabei de... Luciana. Tem pouco tempo que eu entrei. Ótimo. Ó, funciona assim, o nosso cérebro é essa imagem aqui que eu quero mostrar para vocês, que eu mostrei numa aula e o pessoal se conectou bastante. Peraí. Funciona assim, ó, o nosso cérebro ele tem um processo de aprendizado e ele não foge disso. Se a gente seguir o processo de aprendizado do cérebro, a gente aprende. Se a gente não seguir, a gente não aprende. Qual que é o processo de aprendizado do cérebro? Funciona assim. Tudo aquilo que a gente aprende, que a gente ouve, tudo aquilo que a gente escuta, funciona assim. 10% do que eu aprendo, ele vem da leitura. Por isso que a gente está nesse movimento de despertar e levantar escritores. Porque foi feito toda uma... Nos últimos 100 anos, você pode pesquisar isso, marxismo cultural, foi feita uma educação no mundo e quase todos os livros que foram lançados foram com o objetivo de dominar as pessoas pelos livros, pela arte, pelos filmes, pelas novelas. Então, 10% daquilo que o nosso cérebro aprende vem da leitura, 20% vem do ouvir, 30% quando a gente observa e 50% vendo e ouvindo. Ou seja, metade daquilo que nós aprendemos é o que nós lemos, vemos e ouvimos. Por isso que a televisão ela é tão importante hoje para escravizar mentalmente as pessoas. Por quê? A maioria das pessoas que assistem televisão são pobres. Você quer ficar rico? Se desfaz da sua televisão e para de ouvir, porque Mas isso existe ela uma... fala muito de dinheiro, Oi? de tudo. Sim. Existe uma programação para a televisão educar você para ser um escravo, tá? 70% do que a gente aprende vem da conversa. Só que conversar não é brigar, impor, é conversar. Conversar sobre coisas produtivas. E é o que a gente não aprende na televisão. Como é que fica na televisão? Um brigando com o outro. Aí eles fazem o quê? Criam um programa chamado Big Brother, Casa dos Artistas, para você ficar vendo as pessoas brigar. Um bando de idiota, e a pessoa ainda paga o tempo dela para ficar assistindo isso. Olha que coisa improdutiva. Então, cuidado com isso. 80% do que o nosso cérebro aprende é praticando. Então, muitas vezes a gente tem que fazer sem entender tecnicamente porque funciona, mas funciona. E riqueza é uma ciência. Eu não sei se vocês sabem disso. Vocês têm consciência que riqueza é uma ciência ou eu estou falando uma bobagem? Tenho consciência. Eu vou falar para vocês de onde que veio essa ciência da riqueza, que talvez ajude vocês a entender. Riqueza se aprende. A questão é que algumas pessoas são treinadas para ser ricos, quem já é rico. Mas a maioria de nós veio de família pobre. E família rica não é quem tem dinheiro. Tem muita gente boba que tem dinheiro. Gente, eu morei no Morumbi 17 anos. Tem um monte de mansão lá, sucateada de famílias quebradas. É assustador. E 95% do que o nosso cérebro aprende é ensinando. Por isso que o Pablo fala do transbordo. Tem gente que acha que transbordo é ficar falando de Deus. Não é. É importante falar de Deus? Claro que é, mas transbordar não é ficar falando de Deus igual um religioso papagaio, que fica repetindo a Bíblia o tempo todo. Não é isso. Ensinar os outros é ajudar as pessoas. Então, por exemplo, o Eric, ele tem uma habilidade de fazer tráfego na internet. Se ele começar a ensinar as pessoas, se ele tiver pensamento de escravo, a primeira coisa que ele vai pensar, se eu ensinar, eu vou perder trabalho. Não vai. Quem tem pensamento de escravo não ensina ninguém, porque tem medo de perder a vaga. Governante não tem medo. O que eu estou ensinando aqui para vocês é o que eu vivo. Eu conheço o Pablo há menos de 8 meses. Tem gente que ouve o Pablo há 4 anos e nunca comprou um curso dele. Em menos de 8 meses, ouvindo o Pablo, eu entrei
no movimento pela política, não foi pela Bíblia. Eu já tenho um contrato com o Pablo, eu já presto serviço na plataforma, eu já participo de um monte de movimentos, eu já estou prosperando, eu já estou dando aula, eu já estou entrando para o segundo produto digital em menos de 8 meses. E eu já comprei 2 mentorias do Pablo e mais um curso. Por quê? Quem é governante não tem medo de investir. Você que ouve o Pablo há muitos anos e nunca comprou nada do Pablo, você tem mente de escravo. Porque você tem tanto medo de investir em você, porque você não acredita em você. E para você se tornar um milionário, você vai ter que sair disso. Quer ver outra coisa comum da mente escrava? O escravo, ele tem um comportamento. Ele trabalha de segunda a sexta e ele vai se divertir sábado e domingo. Alguém se identifica com isso? É muito interessante, gente, porque eu tive um marido árabe, sírio. Sim, eu fui casada. Esse cara morreu. Eu não gosto de história triste, então vou seguir adiante. Mas por ser estrangeiro, um dia ele falou uma coisa para mim e eu aprendi muito, viu? A mentalidade do árabe é uma coisa impressionante. A cultura deles é impressionante. Não estou dizendo que é melhor que a nossa, mas eles têm algumas coisas na cabeça deles que nós brasileiros não entendemos. Um dia ele me fez uma pergunta incrível. Ele falou assim: amor, por que as pessoas do Brasil trabalham a semana inteira e gastam todo o dinheiro no final de semana? Eu não entendo isso. Eu olhei para ele, eu falei, isso é estranho para você? Ele falou, sim, no nosso país isso não acontece. Eu não entendo isso. O brasileiro foi educado para trabalhar na semana e gastar o dinheiro no final de semana. É uma mentalidade de escravo. O Pablo fala muito do desfrute. O governante, ele governa o dia. Olha que lindo que eu ganhei da plataforma. Espere só um pouquinho, André, você já pode perguntar. Hoje é dia de governar. Quem é rico não pensa no final de semana. Ele vive todo dia. Então, quando você... Eu já tive gente que eu contratei, ou que tentou fazer sociedade comigo, quando a pessoa desaparece final de semana, eu já sei que ela tem mente de escravo e que eu não vou prosperar com ela. Pode perguntar, Andréia. Eu falo que são aqueles que pensam com a canela. Como é que é pensar com a canela? Pensar com a canela que não usa a mente, né? Trabalha com o corpo, aí recebe aquele dinheiro e gasta no final de semana. Pensa com a canela, ou seja, com a perna, com o trabalho. Sim. Né? E não usa a mente para nada, né? Na verdade. Exatamente. Então, assim, para se tornar um milionário, você tem que ter uma mente de governante. Não depender de ninguém. Trabalhar com o corpo, mas trabalhar também com o espírito. E trabalhar com o espírito não é ficar falando da Bíblia igual um religioso doido, mas é entender os princípios bíblicos. E nisso o cristianismo é a nossa base. A Bíblia é a nossa base. Muito bem colocado, André. Quem trabalha só com a força do braço não prospera. Gente, tem muita gente com a câmera fechada. Se vocês puderem abrir a câmera, vai ser muito bom. Por quê? Quando a gente quer ficar milionário, a gente abençoa o outro. Quando eu só quero o que é do outro e eu não contribuo, é uma mente, tá? É um pensamento. Eu não percebo que eu sou escasso. E a escassez é o que mais impede a gente de prosperar. O que é a escassez? E eu não vou ajudar ninguém, eu só vou pegar para mim. Não vou trazer ninguém para o movimento, eu quero só para mim. É uma mente escassa. Seja bem-vinda, Daniela e Luciana. Eu Posso estou falar? no trânsito, mas estou aqui. Quem quer fazer pergunta, gente, pra gente, porque essa aula de hoje ela é bem importante, porque ela faz parte do nosso movimento da jornada milionária. Como você chegou até mim, Daniela e Luciana? Ai, eu cheguei, você entrou em contato comigo. Acho que eu estava em algum grupo e você entrou em contato comigo sobre um evento que ia ter anteriormente. Tá. E aí eu entrei num grupo. Tá bom. E você, Luciana? Eu acabei de receber desse ser de luz aí chamada Daniela. Que bom, sejam bem-vindos. São duas amigas atribuladas com o marketing digital, tá bom?
incansáveis tribulações. Porque vocês estão tendo dificuldade no marketing digital? Porque a gente sente muita dificuldade. Bom, eu tô falando sente porque eu acho que a Dani também. A gente Sim. sente uma dificuldade enorme. Eu tô agora com produto PLR e tentei colocar para rodar no tráfego, que é sou leiga, mas é aquela coisa, ou tenta fazer ou tenta fazer. E não aconteceu nada. Semana passada fiquei muito brava. Luciana, não tente, faça do jeito que funciona. Eu estudo marketing digital. Eu comecei no marketing digital de graça, estudando o Érico Rocha em 2019, lancei um produto, vi que eu precisava aprender. Quando foi em 2020, eu comecei a estudar. Primeiro, eu contratei uma mentoria individual, investi R$ 12.000 para aprender o básico. Não estou dizendo que vocês têm que fazer isso, mas vocês têm que aprender com alguém que já está lá na frente. Eu lancei um segundo produto em 2020. Aí eu comecei a fazer algum dinheiro no digital. Em 2021, eu comprei o curso do Érico Rocha e a mentoria dele. 35 mil eu paguei. Lancei pela terceira vez. Vendi. Não tinha uma equipe estruturada. Quando foi agora, no ano passado, eu comprei a mentoria do Pablo. Comprei 2 mentorias dele e comprei o método IP. Do ano passado para cá, eu prosperei muito no digital. Eu estudei com os caras mais fortes do digital, Érico Rocha e Pablo Marçal. São incomparáveis. Não estou falando isso para desmerecer os outros, não é isso. Eles são incomparáveis. Então, depois de participar e estudar com 2 dos maiores players do digital e conviver com as pessoas que estão tendo resultado, muita coisa mudou na minha mente. Não dá para ficar tentando, a gente tem que aprender do jeito certo, que isso ajuda. Pode falar, Luciana. Não, eu super entendo e também acabei tendo uma visão assim. Às vezes eu fico com a questão de produzir o material e às vezes pegar uma equipe para poder fazer o lançamento, pelo menos por hora, porque o meu problema não é problema, a gente tem que pensar diferente, tá? Mas você vai entender. Toda a reservinha que eu tinha, eu usei com as pessoas erradas. Normal. Eu também passei por isso. Eu não tinha e não tenho, e chega a salivar a boca de vontade, do material do Érico Rocha, né? Esse Pablo eu também já vi algumas coisas na internet da Dani, mas eu não tenho. Só se eu entrar mesmo em empréstimo e coisas que não entram muito na minha cabeça. Mas, a semana passada, tem uns 15 dias já, eu pensei em fazer um curso básico com uma pessoa mesmo, né? Aí depois eu falei, meu Deus, eu acho que vai ser demais para mim. Então, para começar, porque não pode mais sair dinheiro da minha vida, tem que começar a entrar. Para depois, sim, por que não comprar o... Eu não penso pequeno para deixar de comprar cursos dos grandes. Eu não estou dizendo que você tem que comprar o curso deles, eu estou falando da minha trajetória para você entender o seguinte. Você vai prosperar quando você andar com pessoas que estão prosperando naquilo que você quer. Por exemplo, eu montei uma mentoria recentemente, eu vou só desligar aqui o microfone por causa do vento, tá? Eu montei uma mentoria recente chamada Mentoria Semente para Empreendedores, onde eu vou bem devagar, inclusive o Eric é meu aluno. Essa mentoria eu fiz um valor muito acessível para quem quer começar, R$350 para começar. Eu faço aula de graça toda semana na internet e eu estou no movimento. Então, se junte com pessoas que estão no movimento, porque facilita. O digital não precisa ser complicado. O que acontece hoje? Tem curso demais. Eu também já fiz curso barato que não me levou a nada. No começo, é normal que a gente vai investir e não vai ter o retorno que a gente quer, igual a Luciana falou, eu investi errado, eu também, gente, eu investi errado em equipe, eu investi errado em treinamento, normal, cada um precisa de um tempo para desenvolver a maturidade. O Eric não foi diferente, o Eric hoje, ele está fazendo tráfego na minha empresa, ele tem muita experiência no tráfego, mas ele percebeu que tinha coisas que ele não tinha. Aí ele começou também a caminhar comigo, e ele me conheceu aqui na reunião gratuita. Então a gente pode, de várias maneiras, prosperar. Se junte com quem já está tendo resultado.
Gente, alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Que daqui a pouco eu vou encerrar, nós temos menos de 15 minutos. Então, se alguém quiser fazer. Então, Luciana, vem para o movimento com a gente, que tem bastante gente tendo resultado. Oi, Érica. Obrigada, gratidão. Só para elucidar um pouco o pessoal, a questão, eu acho que pega, geralmente, para não ter resultado, é porque é vendido uma facilidade. E não vou falar que é algo complicado, É isso mas é mesmo. vendido muitas vezes uma facilidade muito alta. E aí, o que acontece? As pessoas acham que vai ser rápido. E aí você, tipo, estuda 1 mês, 2 meses, sei lá, 6 meses, e acha que vai ter muito resultado, mas você precisa investir muito, né, e aplicar. Por quê? Primeiro de tudo, você, por mais que você compre um curso, não vai ser ele que vai ser o único salvador ali que vai te dar resultado. Você vai precisar de outras bases. Então, por exemplo, hoje eu, como gestor de tráfego, eu precisei aprender copy, eu precisei aprender gestão de tráfego, eu precisei aprender sobre landing pages, eu precisei aprender muitas coisas para chegar a começar a ter um resultado, porque são muitas áreas e todas elas fazem parte. Só que no início, quando você é muito leigo, você vai achar que é complicado porque você precisa construir a escadinha, só que você vai precisar se dedicar a uma única coisa. Por exemplo, você quer fazer só tráfego, no meu caso, você quer fazer tráfego, você vai ter que estudar muito de tráfego e também ir englobando algumas outras coisas, mas a sua base é tráfego. Porque se você começa a dispersar muito o seu foco para aprender muitas coisas, e aí é onde a pessoa se perde e desanima. Porque essa é a verdade. A pessoa desanima porque ela tem muita coisa para ver, é muito conteúdo e ela se dispersa. E aí, ó, para quem entrou na aula atrasada e não pegou o comecinho, depois vocês acompanhem. Tudo tem princípios. Qual é o princípio da riqueza? Sabedoria. O que aconteceu com você, Luciana, também aconteceu comigo, que acontece muito com os brasileiros. Sabedoria. Sabedoria horizontal é o que o Eric está falando, aprender habilidades. Sabedoria vertical é conexão com Deus. Aí lembra do começo da nossa aula? Somos 90% espírito, 9% alma, 1% corpo. Quem é escravo do corpo sofre mais. Se eu estou percebendo que a minha vida está difícil, o que eu estou fazendo, que eu estou lutando na força do braço? Por isso que a gente fala tanto do movimento cristão, não tem nada a ver com religiosidade, porque muito religioso não passa de um papagaio que fica repetindo a Bíblia. Movimento cristão é um lifestyle, é um estilo de vida onde a gente segue e modela Cristo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será abençoado. O que é buscar o reino de Deus? Ajudar o próximo. Ajudar o próximo não é dar esmola. Então, por que eu estou falando isso, Luciana? Quando eu vou lançar um produto, quando eu vou lançar um serviço, ou quando eu vou criar uma empresa, e o meu único objetivo é o dinheiro, eu não estou seguindo princípios. O princípio de um negócio tem que ser servir. Esse é o princípio que vai funcionar. Então, reveja os seus valores nesse sentido, Luciana, que já vai te dar uma luz. E aprenda o digital com quem está fazendo. Tem muito curso balela na internet, é o que o Eric falou, as pessoas estão vendendo uma facilidade que não existe. E aí, como o brasileiro tem mente de escravo, o que ele quer? Facilidade. Eu quero a carteira assinada, os meus princípios eu quero tudo fácil. Eu quero tudo fácil, eu quero alguém que me sustente, um governo que me dê uma bolsa, eu quero ganhar por mês, eu não estou nem aí se a empresa vai crescer, porque eu não estou nem aí, eu só quero o imediato. Então, reveja onde que você está gastando sua energia e aí você não está tendo resultado. É um processo. O processo da Luciana é diferente do meu, é diferente do Érico, mas ele precisa ter princípios. Sabedoria. Eu estou convivendo com pessoas que estão ganhando dinheiro com o digital. Você está convivendo, Luciana, com alguém que está dando certo? Não tá. Seu som está desligado, peraí. Acredito que não com tanta abertura, né?
Então não tá. É só sim ou não. Sabe por quê? Nós somos a média das pessoas que a gente convive. Se eu só convivo com pobre, não tem como eu prosperar. Gente, eu convivo dentro da plataforma do Pablo. Parece que eu estou em outro país. Desde o primeiro dia que eu pisei lá dentro, eu falei, isso que existe, eu não sabia que existia isso aqui. Até a pessoa da limpeza, que é o cargo mais simples, ela fala e pensa diferente. Lá todo mundo trabalha muito. Não pensa que lá o pessoal acha que trabalhar com o Pablo é uma ilusão do pessoal também que é fã. Eu sei que trabalha muito. Quem que tá aí? É o Thiago? Não acredito que é você. É o Thiago que eu tô pensando que é? Eu conheci pela voz. Gente, trabalhar, quando o Pablo fala da plataforma dele, as pessoas são iludidas. O Pablo trabalha muito. Por que ele trabalha tanto? Porque ele está multiplicando mais o talento dele. Todos nós lá da plataforma, a gente dá o suporte para ele, mas todo mundo trabalha. E o problema da mente escrava, ou da mente de muita gente, é assim: eu quero empreender para eu ficar tranquilo e eu não quero fazer nada, alguém vai fazer por mim. Isso não funciona. Então, segue os princípios que vai dar certo. Por isso que a gente está nesse movimento de prosperidade, nesse movimento cristão. Se eu não estou tendo resultado, eu preciso sair do ambiente que eu estou e buscar novas conexões. É o que o Pablo ensina o tempo todo sobre o network. Inclusive, ó, eu tenho a pulseirinha aqui, que vai cuidar da sua vida, e é muito legal que a pulseirinha ela é interativa. Olha o que ela ensina. Vai cuidar da sua vida. Novas conexões, faça perguntas, faça tarefas e ame a si mesmo. Isso é princípio. Então, as pessoas no Brasil, elas têm um problema, elas querem ganhar dinheiro ou ganhando na loteria, ou achando alguém que vai bancar elas, ou tendo caso com alguém dentro das empresas, né? Eu vou ter um caso com essa pessoa que ela vai me dar dinheiro. Alguém vai me colocar num programa de televisão, da noite pro dia eu vou ficar milionário. Não vai. Existe uma ciência da riqueza. Eu vou pedir para vocês saírem e entrarem de novo no mesmo link, porque eu estou com um problema no meu Zoom, e eu vou falar para vocês da onde vem a ciência da riqueza, que talvez isso vire um drive na mente de vocês. Quando eu entendo e eu faço o que funciona, dá certo, tá bom? Vou sair aqui, a gente já entra no mesmo link. Pode falar, Então, pegando esse gancho aí que você falou da ciência da riqueza, eu queria deixar dois livros aqui que são bem legais, um é Ciência da Riqueza, com Wallace Wattles, e o outro é Você Nasceu Rico, de Bob Proctor. Bob Proctor morreu, né? Que judiação, cara. São dois livros assim que falam bastante dessa questão de conta histórias e também, né, o Você Nasceu Rico, ele conta histórias assim, de pessoas bem-sucedidas, e aí a gente começa a ter uma noção de que não é por acaso, existe um caminho e tudo começa na mente. Vou mostrar para vocês esses livros aqui que eu tenho, que vai ajudar vocês a terem uma clareza disso que o Eric falou. Da onde que vem, gente, a ciência da riqueza? Na construção dos Estados Unidos, foi feito um grande trabalho. Vocês já ouviram falar no Andrew Carnegie? Alguém já ouviu falar? Napoleon Hill? Sim, com certeza. Tá, então vamos lá. O Napoleon Hill, ele fez um trabalho com o Andrew Carnegie. Existe uma época em que os homens mais ricos do mundo eram o John J. Rockefeller e o Andrew Carnegie. O Andrew Carnegie foi o rei do aço. Depois vocês pesquisem sobre isso. E ele e o Rockefeller disputavam as maiores fortunas do mundo. Por muito tempo, o Andrew Carnegie foi o homem mais rico do mundo e o John J. Rockefeller só passou ele porque ele morreu antes. Só que o Andrew Carnegie, ele era um cara que ele tinha uma visão de que ele queria deixar um legado para o mundo. Era uma visão dele. E ele contratou um cara que na época era um estudante chamado Napoleon Hill. Ele era um jornalista.
e ele encomendou uma pesquisa para o Andrew Carnegie e não ofereceu dinheiro. Ele falou, não vou te dar dinheiro, porque o Andrew Carnegie ele foi muito pobre. A história dele é linda, ele foi muito pobre. E ele deixou um legado muito grande para o mundo. E o Napoleão Hill fez uma pesquisa para ele. Ele colocou ele em contato com as pessoas mais ricas do mundo. Aí tá aqui, ó, os livros do Napoleão Hill, alguns deles, Ciência do Sucesso, Quem Pensa Enriquece, e ele começou a difundir isso no mundo. Aí você pega pessoas como Joseph Murphy, que criou esse livro aqui, ó, O Poder do Subconsciente, onde ele explica que tudo começa na mente. Aí, tempos depois, tivemos a alegria no Brasil. Gente, as pessoas que eu mais sigo no Brasil, Lair Ribeiro e Pablo Marçal. O doutor Lair Ribeiro, para quem não sabe, apesar de médico, na década de 80 ele fez um grande trabalho no Brasil de educar. A mesma coisa que o Pablo faz hoje, o Lair Ribeiro fez na década de 80. Ele foi muito criticado porque ele ensinava sobre riqueza. Eu tenho quase todos os livros do doutor Lair Ribeiro, inclusive esse daqui é autografado por ele. Eu comprei uma boa parte da coleção dele e consegui. Aí você pega um cara como o Tim Havecker, que cria Os Segredos da Mente Milionária. O Pablo tem um treinamento que chama CDR, Ciência da Riqueza, está dentro do SPR. E aí veio o Pablo Marçal e traz aqui, ó, os códigos do milhão. O que acontece? Existe uma ciência que explica como você pode ficar milionário. Existe uma ciência, então não é uma bobagem. Daí você pega Salomão, que é o homem que foi mais rico e próspero na Terra. A fortuna de Salomão é infinitamente maior do que a do John J. Rockefeller e do Andrew Carnegie. Presta atenção no que eu vou falar aqui. A Bíblia é um livro multimilenar. Você quer ficar rico? Provérbios. A ciência da riqueza só existe por causa de um homem chamado Salomão. Foi ele que criou a escola. Não existia escola antes de Salomão. Tudo que você vê aqui, que é importante também, os princípios estão no livro de Provérbios. Por isso que eu faço o podcast diário chamado SPR, Sabedoria, Prosperidade e Riqueza. Lá eu trago as chaves da prosperidade que estão aqui, ó. Eu fiz o treinamento do Pablo a respeito e trago a leitura de Provérbios. Por quê? Para você ter dinheiro tem princípios. E daí quem assistiu o começo da minha aula, o que eu falo? 90% espírito. Então existe uma energia espiritual que faz a gente prosperar na vida. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Essa nossa aula de hoje ela é muito importante. Sim, É para a gente começar a entender os princípios. Então, o que eu vou fazer para chegar no meu primeiro milhão? Sai da mente escrava. O que é a mente escrava? Eu tenho uma carteira assinada, trabalho de segunda a sexta, sextou, sábado e domingo eu torro todo o dinheiro, eu bebo, eu me ferro, eu me lasco. Eu como se não houvesse amanhã. Por quê? Eu sou infeliz, minha vida espiritual é limitada, e eu dependo da comida, da bebida e da futilidade para viver. Isso é princípio de pobreza. E Salomão, em Provérbios, fala muito claro. A mãe da miséria, ou melhor, a mãe da pobreza é a mãe da miséria é a preguiça. Existe uma cultura marxista no Brasil. Seja preguiçoso, seja miserável e dependa dos outros. É um princípio de pobreza. O comunismo prega o princípio de pobreza. Por que o comunismo faz isso? Quanto mais bobo você for, mais o governo vai mandar na sua vida. Essa é uma cultura que o Lula vai fazer questão de continuar, porque faz parte do projeto de vida dele. E tá tudo bem. Nós, governantes, não precisamos entrar nisso. Salomão governou por 40 anos e antes dele teve muita guerra. Se você tiver sabedoria, você vai sobreviver em tempos de guerra. Nós estamos numa guerra espiritual. A política é só uma manifestação dela. Mas quem é bobo não entende os princípios da riqueza. Se você quer ser rico, mente de governante. Como é que é a mente de governante? Todos os dias eu governo. Eu sou milionário todos os dias. Eu não tenho mente de escravo. Se você tem carteira assinada, você tem que sair da carteira assinada, porque carteira assinada é mente de escravo. Tem alguém aqui que tem carteira assinada, que está na reunião, que quer se manifestar?
Não fique ofendido, tá? A gente está falando para vocês se libertarem. Tem alguém aqui que é carteira assinada? Eu Eu tenho as sou duas. efetiva, sou berçarista. Quem mais, Daniela? Isso, eu tenho duas funções, carteira assinada e por fora também. Então, quando você é uma função, muito legal você falar de função. Quando você é uma função, você não é governante. Todos nós, Daniela, somos um espírito encarnado. Nós nascemos para ser imagem e semelhança de Deus e governar sobre todas as coisas. O que a gente aprendeu na escola, inspirado no marxismo cultural? Somos uma função. Eu sou pedreiro, eu sou encanador, eu sou isso, eu sou uma função. Quando eu sou uma função, eu tenho um registro de escravo, carteira assinada. Eu não estou falando para te desmerecer, tá, Daniela? É para você se libertar. Você ainda se sente uma função. Se eu me sinto uma função, eu não me sinto capaz de sair disso. Eu não estou vivendo no espírito, eu estou vivendo só na carne. E a carne, ela tem limitações. Como que a Daniela e a Luciana podem sair da carteira assinada? Mudando a mente. Paulo fala isso. Renove sua mente todos os dias. Quando você começar a viver como filho de Deus, você vai deixar de ser uma função e você vai ser um reinante. Essa é a cultura que o Pablo tenta implementar há muito tempo. Quer dizer, ele já consegue para muitas pessoas, mas tem pessoas que não pegam esse código. Mas ele está fazendo isso todo dia, de graça na internet. Como que eu vou ficar milionário? Carteira assinada não vai. Se eu quero ficar milionário, eu tenho que sair da carteira assinada, eu tenho que me libertar da escravidão, da função. Aí vocês vão pegar um código para você subir de nível. O primeiro nível é o salário. Quando eu tenho carteira assinada, eu sou apenas um aprendiz. Enquanto eu tiver carteira assinada, eu estou avisando, eu sou aprendiz, eu não aprendi ainda, eu dependo de alguém. Aprendi, eu viro empreendedor. Empreendedor não é ter um CNPJ, é ter uma cabeça de empreendedor. Então, primeiro nível, salário. Se eu sou carteira assinada, eu ainda sou aprendiz. Aprendi, vou empreender. Empreendi, preciso crescer. Cresci, eu vou virar investidor, que é o terceiro nível. É outro nível. Mas do empreendedor ao investidor, você tem que treinar todos os dias. Então, quando eu estou aqui dando uma aula de graça para vocês, eu estou agindo como uma investidora, eu estou agindo como uma governante. Alguém aqui está me pagando algum real para eu trabalhar para vocês hoje? Não, porque eu não dependo de carteira assinada. E onde que eu ganho dinheiro? Tem empresários que têm mais condição financeira, me contratam para eu dar aula particular para eles. Tem o Pablo, que eu tenho um contrato com ele, e ele me dá uma ajuda de custo para que eu preste um serviço na empresa dele. E lá na empresa dele eu tenho acesso a um network fantástico. Quem mais me paga? Os alunos da minha mentoria semente. O Eric está aqui. Você paga ou não paga, Eric, para estudar comigo? O Eric estuda. Para quem quiser fazer minha mentoria, gente, R$ 350 por mês. Eu faço várias promoções para trazer pessoas para o mundo empreendedor. O Eric me paga e ele está aqui gratuitamente. Eu tenho outras coisas que eu faço. Eu trabalho para o Carrefour, que eu já não quero trabalhar mais. Eu tenho uma empresa que me contrata para eu fazer propaganda. Então, quando você é governante, no final do mês, você ganha dinheiro de todo lado. Só que a pessoa que tem carteira assinada, ela é escrava de uma função. Se eu sou escrava de uma função, eu dependo da carteira. Você tem duas carteiras assinadas, Daniela? Você é um exemplo maravilhoso para nós hoje, não se sinta ofendida, tá? O que você faz hoje? Eu tenho uma carteira assinada e eu presto serviço para outras empresas. Nós somos intérprete de Libras, eu e a Luciana. Então, hoje eu trabalho para o Senac. E aí, eu faço, à tarde, eu sou sócia de uma loja, né? E eu presto serviço de Libras para várias empresas. Então, aí, é só uma carteira assinada. Carteira assinada em que função? Intérprete de Libras. Você trabalha para quem? Para o Sebrae, Senac, é isso? Senac, de manhã, isso. Então, e à tarde eu presto serviço para mim.
Ó, em várias vamos coisas. corrigir duas coisas na tua linguagem que vai girar a sua mente. Gente, eu trabalho com comunicação há 26 anos. Em breve vou começar umas aulas de comunicação para vocês entenderem uma coisa que chama códigos de linguagem, tá? Quando você fala assim, eu sou uma função, é um pensamento que você, sem perceber, você está reproduzindo na sua vida. É uma função. Segundo, quando eu digo assim, eu trabalho para mim, é uma limitação. Ninguém trabalha para si mesmo. Nós trabalhamos sempre para servir alguém. Quem mais serviu no mundo foi Jesus Cristo. Ser governante é servir. Só que as pessoas que têm pensamento escravo, elas acham que servir é ser subserviente a alguém. É ser escravo de alguém. Ser escravo de alguém não é servir. Servir é, quanto mais pessoas eu sirvo, mais eu prospero. Então, o Pablo, diariamente na plataforma de graça, ele serve pessoas do mundo todo, correto? Todo mundo aqui conhece o Pablo, gente? Ele serve, ele não ia ser candidato a presidente? Ele está servindo a nação do mesmo jeito. Eu, como governante que sou, eu reconheço o Pablo como meu presidente. O Lula, para mim, ele só está cumprindo uma função. Para mim, ele não significa nada. É uma função, é um protocolo. Tá tudo bem, eu não vou desrespeitar o Lula. Ele ganhou pelo voto. Os escravos votaram nele. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou governante. Eu sou general e eu tenho alguém que eu acompanho. É o Papa. Eu não dependo de título. Tanto faz o título, percebe, gente? Quando a gente está apegado a uma função, Daniela, a gente está se limitando. Vocês fazem um trabalho extremamente importante, que é Libras. Aí eu vou fazer uma pergunta para a Luciana, já que vocês trabalham juntos. Olha como é o código da riqueza, Luciana. Se você entende de Libras, que é uma coisa extremamente importante para servir a nação, por que você está vendendo PLR? Percebe? Você está empreendendo pelo corpo. Eu vou tirar o seu áudio por causa do bebê, tá? Para ele ficar tranquilo. Percebe? Então, quando eu quero ganhar dinheiro pelo corpo, eu vou fazer decisões que não me ajudam a prosperar. Como que eu posso ganhar dinheiro com Libras? Empreendendo. Aos poucos você sai da carteira. Eu, quando era criança, eu estudava Libras num caderninho. Aí eu sabia que era A, B, C, D. Só que eu não tinha quem me ensinasse a me comunicar. Eu, como comunicadora, Rosimelo, achei a coisa mais linda quando a Michele fez o discurso dela em Libras. Eu fiquei tão tocada. Eu não sei. Eu gostaria de aprender. Se vocês começarem a darem aula de graça na internet de Libras, você vai fazer uma coisa, Luciana, que é preparar o terreno para lançar um produto. Você vai lançar um PLR que você não tem conexão nenhuma, não funciona. Se eu gerar valor ensinando Libras na internet, um monte de gente vai se interessar pelo que eu faço e as pessoas vão querer me contratar. Pensem sobre isso. Às vezes a pessoa quer ganhar dinheiro de uma forma que ela não está seguindo os princípios. Se o seu talento é Libras, você precisa multiplicar o seu talento. Isso vai te trazer riqueza. Leia o livro, aplique. O Pablo ensina uma coisa que chama TCP. Teoria, prática e constância. Eu sou aluna dele. Eu vivo todos os dias na plataforma do Pablo. Todas as aulas do Pablo, de setembro até hoje, eu assisti, eu comprei todos os treinamentos. Então, eu já estou nessa frequência, eu estou drivada nessa frequência. Para vocês terem uma ideia, quando eu comprei o Pior Ano, a primeira coisa que eu fiz foi mudar de endereço, eu mudei de bairro. Eu saí do lugar que eu morava há 17 anos, um lugar que eu amo, inclusive eu sou subsíndica desse prédio até hoje. Eu mudei de bairro para sair do ambiente que eu estava. Então, vocês precisam sair do ambiente que vocês estão. Se o meu ambiente é só de pessoas que pensam como escravos, eu não vou prosperar. E quando eu tento prosperar, Luciano, eu não tenho recurso, porque eu não convivo com pessoas que entendem do que eu estou falando. Juscelene, pode perguntar. Eu vi que você levantou a mãozinha. Às vezes, gente, na minha tela não aparece todo mundo, tá? Quando tem muita gente na sala, não aparece. Oi, Rose, bom dia para todos.
Eu não estou com a câmera ligada, porque eu estou na rua, quando minha filha Tá. para a escola, tá? Mas eu queria falar o seguinte, que eu tenho muita vontade de aprender Libras, desde criança eu aprendi a fazer alfabeto, mas não tive como prioridade e priorizar o cursinho de Libras, aprender realmente a fazer, né? Posso fazer um desafio para a Luciana e para a Daniela? Vocês precisam de uma vitrine. Ó, pensa o seguinte, todo produto precisa de uma vitrine. Eu, Rosimelo, eu estou no movimento. Eu tenho um monte de vídeo de aula. Se vocês quiserem, eu cedo meus vídeos para vocês, ensino vocês como que vocês editam, e vocês podem pegar meus vídeos, ou os do Pablo, não precisa ser o meu, pode ser o do Pablo, e fazer em Libras. Você monta um canal, pode pôr lá, comunicação em Libras. Pega todo o conteúdo do Pablo, pode pegar o meu, de coisas que vocês gostam. Se vocês fizerem isso com o Pablo, vocês vão chamar a atenção dele demais. Pega todos os conteúdos dele. Eu ensino vocês a fazerem isso. E vocês fazem Libras enquanto o Pablo está falando. Um monte de gente vai achar super interessante. Você está pegando o conteúdo de um cara famoso, você bota no teu canal. Pode ser que pelo direito autoral você não possa. O meu você pode, porque eu liberaria tranquilamente. Pego meus conteúdos todos. Eu posso pôr vocês no meu canal também. Eu posso criar uma playlist chamada Libras. Eu ajudo a promover vocês. E vocês pegam o meu vídeo e faz lá. Vai lá na Libra. O povo vai ficar doidinho, porque é um negócio diferente. Rapidamente, Luciana, vocês vão ficar conhecidos. Rapidamente. Por exemplo, o Pablo hoje não faz isso, mas eu estou dentro da plataforma. Se eu levar essa ideia lá, eu posso levar essa ideia, porque a plataforma, gente, é muito grande. Mas se eu pegar essa ideia e eu levar lá dentro, amanhã vocês estão lá no palco do lado do Pablo fazendo as Libras. Eu conheço. Gente, eu assisto as aulas do Pablo na frente dele, a 1 metro. Só eu no auditório. Eu já postei isso no Stories. Não fiquem esperando alguém encontrar vocês. Criem um ambiente. Sabedoria é uma semente. Você precisa plantar num solo fértil. Se o solo está ruim, tem que preparar o solo. Olha, não perca essa oportunidade, meninas. É tremendo. Vai para ontem. Então, para assim, ontem. Eu quero entrar. Então, da minha parte, estamos dentro. Então, mas só para vocês entenderem, o Pablo fala isso o tempo todo. Estar do lado do Pablo sem movimento não leva vocês a lugar nenhum. Eu estou lá dentro, gente, eu vejo. Tem muita gente que entra lá e não fica, porque fica esperando que o Pablo vai sustentar os outros. Não vai. O Pablo, ele é um canal onde você tem que ter a sabedoria de se conectar. Eu estou no Pablo hoje, amanhã eu posso não estar. Eu tenho que pegar os drives do ambiente. Tem pessoas que ficaram na plataforma 1 mês, saíram e estão milionárias. A plataforma do Pablo não é para a pessoa se encostar lá dentro e ficar ganhando. Não é isso. A plataforma é um lugar para você aprender. Então, eu estou lá aprendendo o que eu quero implementar no Brasil. Aquele modelo de empresa. Não dá para explicar para vocês, a gente vive lá um outro mundo. Eu entro dentro da plataforma, eu não estou mais no Brasil. É assustador. Só que eu consigo ter essa leitura. Talvez outras pessoas entram lá deslumbradas e não tenham a mesma leitura que eu. Pode falar, Andréa. Então, eu entendo muito, desde que você falou, desde o início, tudo, eu concordo com você, e quando você fala que nós somos 90% espiritual, exatamente, nós somos 90% espiritual, e através do nosso espírito, a gente se conecta com o espírito do Pai. Então, quando a gente larga a religiosidade de lado e se conecta com o Criador, Deus já está à nossa frente. Ele vai abrindo as portas na medida em que a gente vai dando nosso passo. Mas nosso passo de fé é o contrário do medo. Ou você tem medo, ou você tem fé. E quando você tem fé, você avança, mesmo que você não veja aquilo de forma física. Mesmo que tudo que acontece ao seu redor esteja dizendo ao contrário. Então, eu mentalizo sempre na minha mente o seguinte:
tô em tempestade, tem presente vindo do céu, então eu vou avançar. Agora eu vou te fazer uma pergunta. A sua observação tá linda. Você está servindo quem agora, André? Você está servindo a tua comunidade? Eu sou estatutária, estou estatutária, né? Mas Deus me direcionou a ir para São Paulo. Então, eu automaticamente, ano passado, eu me lancei, comprei um apartamento em Alphaville. Aí eu recebi esse mês. Não é isso que eu te perguntei. Ó, minha pergunta. Quem você está servindo com o seu conhecimento? Gente, código da riqueza. Servir. Se eu não sirvo ninguém, eu não sirvo para nada. Pensem assim, preciso servir as pessoas. Servir as pessoas é multiplicar talentos onde eu estiver. Por exemplo, quando a gente fala para a pessoa não ter religiosidade, não é para ela sair da igreja que ela está. Não, é para ela continuar na igreja que ela está, servindo. Ou, se ela não tem igreja, sirva alguém. Por exemplo, agora eu estou servindo vocês, correto? Estou servindo vocês. O que eu trouxe hoje para vocês foi um conteúdo que vai agregar na vida de vocês? Na mensagem, eu deixei o link para o meu WhatsApp, Daniela e Luciana, caso vocês queiram estar aqui. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: Deus, ele fala com a gente através das pessoas. Exatamente. O religioso, ele fica em casa orando e só ele escuta Deus. E fica só para ele guardado. Aí tem um código da Bíblia, não retenha o trigo. Eu falei disso na aula passada, onde eu falei da parábola dos talentos. E muito bom, André, o que você falou. Venha, se você vai vir para Alphaville, venha. Não tem problema a gente vir para Alphaville. O importante é que você não deixe de servir. Serviu é o código da riqueza. Por isso que toda a experiência que eu fui tendo com o Criador, Deus pediu que fosse colocando, escrevendo, e foi o livro que eu lancei. Quem você está servindo? O livro é uma forma de servir também. Não, é só para você pensar. Não, sim. Servir é trabalhar em função de ajudar as pessoas. Okay. Isso é servir. Não interessa se você está ganhando com carteira assinada, se você é empresário. Servir. Gravem isso para hoje, porque é isso que vai ajudar vocês a prosperar. Obrigada, viu, Andréia? Gente, eu não vou estender muito, porque são 9h18 e eu tenho mais aulas para dar hoje. Deixei meu contato, Luciana e Daniela, no WhatsApp, tá? Toda semana eu faço esses encontros. Eu tenho o Clube da Prosperidade, eu vou deixar o link também para vocês. O Clube da Prosperidade, gente, eu tenho no Telegram e no WhatsApp. É através do Clube da Prosperidade que vocês têm acesso a tudo que eu faço e vai continuar sendo esses canais, tá? Eu vou mandar aqui para vocês o link. Estejam aqui toda semana, tragam pessoas para o movimento. Lembre-se, se eu só quero o conhecimento para mim, eu não estou servindo. Sirva. Se você não produz conteúdo hoje, aproveite do meu conteúdo para abençoar outras pessoas através do que eu estou fazendo. A gente vai chegar em mais pessoas. Mandei ali o grupo do Clube da Prosperidade para as meninas entrarem. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Ou eu posso encerrar? Quer perguntar, Daniela? Pode perguntar. Não, essa proposta de gravar os vídeos já estava no cronograma um pouquinho antes do Pablo ser presidente, e por medo eu não fui. A Valdirene Diniz me chamou, inclusive, para traduzir os vídeos dele, para mandar os vídeos em Libras. Eu, com medo de dar certo, não fui. Então, o universo está chamando de novo. Olha só, eu trabalho dentro da plataforma do Pablo. Ela trabalhava lá dentro também. Eu cuido do 459, gente. Eu cuido de todas as lives, de todos os textos. Eu faço parte dessa equipe. Eu faço outras coisas lá também. Tem uma parte que eu faço que é escrever textos e fazer locução para alguns documentários. Tá tudo bem. Eu acho esse trabalho de Libras extremamente importante. Eu tenho certeza que o Pablo iria ficar encantado. Só que assim, gente, até chegar no Pablo não é simples. Por exemplo, eu trabalho lá na empresa, muitas vezes eu vejo o Pablo lá, na porta da empresa, batendo papo com alguém do lado da fonte, só que eu não fico andando lá abordando o Pablo, não funciona assim.
Eu já falei com o Pablo pessoalmente, já fiz reunião com ele, eu já encontrei ele em vários momentos. Só que lá a gente não fica em cima do cara, não funciona assim. Agora, tem várias maneiras de chamar a atenção do Pablo, e não só dele, entende? Não é só o Pablo que existe. O que eu estou dizendo é, eu estou dando aqui a ideia para vocês, é fazer. Vocês têm uma coisa, vocês têm uma pérola preciosíssima. Só qual é o problema? Ela está trancada, enterrada, e vocês estão lá desenvolvendo uma função. Tem que mudar isso aqui. Tá bom, gente? É isso então. Obrigada pela contribuição de vocês hoje. É muito importante que vocês estejam aqui, porque depois outras pessoas vão ver esta aula e a gente vai conseguir ajudar outras pessoas de várias maneiras. Eu gosto muito mais de dar aula aqui do que abrir um vídeo e ficar ensinando, porque aqui a gente tem uma troca. Vocês perguntam, por exemplo, vocês não tinham pensado na ideia do que eu falei até a gente conversar, não é, Luciano? Se você tivesse tido, você estaria fazendo. Se você não estava fazendo, é porque você nem pensou sobre isso. Eu trouxe para você aqui e te explico direitinho como fazer. Então, isso, na reunião, a gente consegue. Fazer vídeo na internet sem isso não é a mesma coisa. Tá certo? Prosperem. A gente precisa levantar a nação. Teve um período para mim que ficou mudo, eu achei que tinha caído a conexão. Desculpa, tá? Fica tranquila, depois eu subo o conteúdo gravado e aí todo mundo consegue assistir, passar para outras pessoas e vai ser bastante útil. Tá bom, gente? Obrigada aí pela contribuição de Beijo, vocês. obrigada por tudo. Obrigado. Valeu, pessoal. Eu estou arquiteta, né? E o livro fala justamente sobre a arquitetura do mundo e a arquitetura de Deus. Entendeu? Justamente a experiência que eu tive nessa transformação de mente. E aí Você já essa está falando sobre isso na internet, Andréia? Então, eu me deram a ideia de fazer vídeos sobre os tópicos do livro, tal, para eu ir desenvolvendo, porque eu estou um pouco travada nessa questão do transbordo, mas eu sei que Deus tem para mim, eu já visualizei isso, eu estar fazendo palestra para mulheres, que o Deixa eu intuito falar uma é, coisa para você, ó. O eu fui pessoal curada tá muito fisicamente, na moda, tá muito na moda a profissão de palestrante. E eu entendo, não é uma crítica, não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: na simplicidade, você não precisa fazer curso de nada. Você faz, eu ensino isso na minha mentoria. 1 minuto de stories por dia já vai te destravar. É um treino. Faça o quanto antes. Em breve, gente, eu vou fazer um conteúdo só de comunicação, porque tem muita gente travada. Eu trabalho com comunicação há tantos anos. E eu quero mostrar para vocês como é simples. Quantas vezes os empresários me contrataram? Ah, eu preciso falar, eu não sou capaz. Eu falei, é assim, não, não sou. Com 2, 3 dias de aula, o cara tava falando absurdamente. É muito simples falar. Deus abençoe a vida de vocês. Nos encontraremos em breve. Tchau, foi excelente. Bom sábado para todos. Vamos multiplicar os talentos, tá? Vamos Vamos sim. montar aí uma série de conteúdos, Andréia. Arquitetura de Deus ensina princípios. sim. E a arquitetura veio na minha vida sem eu ter habilidade nenhuma e talento nenhum para arquitetura. De 40 na turmas, eu me formei, formou 7, eu Ó, estava o Pablo ensina uma coisa, pega esse sem código. técnica nenhuma. Todo bloqueio tem intimidade com o propósito. Todo bloqueio. Você achava que não tinha jeito para arquitetura. 6 meses depois da faculdade, eu estava concursada. Ó, deixaram um recado para você aqui, ó, no privado, o Andréia. Vocês pegaram o link, gente, do Clube da Prosperidade, porque quando eu encerrar aqui, vocês não vão conseguir pegar. Então, peguem aqui na mensagem para depois todo mundo conseguir se falar. E quando me chamarem, fale de onde é, porque as pessoas me chamam todo dia e eu não tenho como saber de onde elas vêm. Vêm de todo lado, de vários países. É muito louco isso. Nos vemos semana que vem. Toda semana eu tô aqui. Tchau.